Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, com o objetivo de reflexionarmos sobre mais um ponto da nossa tão amada doutrina espírita. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito corrente, frequente, em relação às dores da alma no nosso, na nossa atualidade, no nosso dia a dia, que é o tema da melancolia. A gente sabe que tem uma mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a melancolia, que nos adverte sobre a nossa responsabilidade de agasalhar muitas vezes pensamentos disfuncionais, negativos, que nos perturbam, e da necessidade da gente recuperar o ânimo, mudar a faixa mental e sintonizar em outros tipos de vibração. Então a nossa mensagem de hoje vai nessa linha. E pode parecer curioso, mas eu escolhi para que a gente possa falar sobre esse tema a questão número 848 de O Livro dos Espíritos, que está em Lei de Liberdade, capítulo 10º, livro 3º de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre embriaguez e livre-arbítrio. Então ele pergunta: a aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Então é como se ele perguntasse: quando alguém se embriaga e comete atos, repreensíveis, que muitas vezes vem a se arrepender, que não condizem com os valores morais que abraça, esse tipo de situação em que a pessoa está fora de si, não está lúcida, a aberração, portanto, ela não está no pleno domínio das suas faculdades intelectuais. Isso a escusa, a livra dessa impugnação, ou seja, ela não seria responsável por isso? E os imortais vão responder: não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Ou seja, essa questão ela é bastante polêmica, A gente sabe que a doutrina espírita não busca valorar moralmente os atos de quem quer que seja. A gente não tem regras ou dogmas dentro da doutrina espírita. Cada qual usa o seu livre-arbítrio como bem quiser. Mas o que os imortais estão dizendo é que a gente não pode se desculpar em relação às faltas que cometemos embriagados por estarmos embriagados. A gente sabe que o álcool tem um efeito desinibidor, que muitas vezes o que faríamos sem o álcool no sangue, em altas concentrações, acabamos fazendo quando estamos embriagados, mas ainda somos nós. E a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente faz. Porque, genericamente falando, ninguém se embriaga sem querer, Voluntariamente, a gente decide ser privado da razão para beber, se divertir com os amigos, fazer uma resenha, comemorar alguma coisa, enfim. Então, se a gente comete um ato repreensível, tem-se aí duas faltas. A primeira, de voluntariamente ter nos privado da razão e, portanto, cair no risco de fazer coisas que nos arrependêssemos depois. E segundo, a própria consumação de tais atos repreensíveis. A gente pode pensar, dentro desses atos repreensíveis, também expor a sua vida e a vida de outrem em risco, Quantas pessoas que dirigem embriagadas, por exemplo. Mas o nosso objetivo aqui é encaminhar essa pergunta para o tema da melancolia, E qual relação que a gente poderia traçar? Veja bem, assim como no momento em que se embriaga há uma voluntária privação da razão, comparativamente, quando nós ficamos melancólicos, e a gente vai entender por quê, isso também é uma voluntária privação da alegria, da consolação, do conforto, da serenidade, do apaziguamento. A gente não quer dizer com isso que as pessoas ficam melancólicas porque querem, mas permanecemos melancólicos por uma contribuição igualmente nossa. Talvez a comparação não seja tão perfeita, porque na bebida há um agente químico que deixa a situação um pouco mais clara,
Mas o espírito Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo intitulado Melancolia, vai dizer: ninguém está a sós na sua dor. Melancolia é também enfermidade ou síndrome de obsessão. Isso é facilmente justificável. Na obra Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai falar nos capítulos sobre associação, né, e outros, o quanto nós sempre nos sintonizamos com outras mentes encarnadas e desencarnadas. Somos sempre a soma de muitos, em qualquer atividade. Ouvindo esse áudio, gravando o áudio, lendo um livro, bebendo e cultivando amarguras, desânimo e desassossego. Isso é importante para que a gente entenda que, como nós não estamos sozinhos, vai ser necessário um esforço maior do que seria necessário se estivéssemos. Então, como a gente vai ter o reforço daqueles que se comprazem na melancolia que a gente agasalhou, a gente vai precisar de uma dose de boa vontade muito maior. E Joana vai dizer ainda que há muitos que, acompanhados, caminham em indescritível solidão, e há solitários que, seguindo, recebem a contribuição de acompanhantes afervorados. Ou seja, muita gente que a gente vê nas redes sociais ou no nosso dia a dia, que estão cercadas por pessoas, às vezes se sentem absolutamente sozinhas. E se por acaso nós estamos em regime de soledade, isso não necessariamente precisa ser acompanhado pela melancolia. A gente pode transformar esse deserto emocional, digamos assim, numa experiência ressignificadora. Para isso, Joana vai fazer uma advertência. Sai do casulo do eu e analisa as chagas expostas da humanidade em desalinho. E não te atrevas a desconsiderar a misericórdia divina que coloca bálsamo nas feridas ocultas do teu coração. Ou seja, ela não está invalidando o sentimento. Ela está dizendo que o desânimo, a amargura, a melancolia pode ser justa. É legítimo que a gente passe por essas oscilações emocionais por N motivos. Porém, o convite que ela está fazendo é que a gente saia um pouco desse centramento excessivo em torno do nosso ego e passe a olhar o mundo de outro modo, fixar o nosso olhar em outras coisas da própria criação e considerar que Deus, que é misericordioso, sempre vai, nunca vai nos negar o consolo de que necessitamos e não está insensível às nossas dores. Então ela diz: detém o corcel das tuas aflições e faze a viagem de volta ao oásis da confiança divina. É como se ela dissesse: nesse instante em que nutriste a melancolia, esquecesse do Pai, né? Nessas aflições que te levaram no roldão, é como se nos afastássemos temporariamente da lei divina e, de certo modo invigilantes, enfraquecêssemos nessa confiança. Se confiamos em Deus, permanecemos em paz. E aí ela diz: se não podes te submeter ao imperioso testemunho que te vergasta, dobra-te sobre o assoalho da paciência e aguarda a madrugada do porvir. Ou seja, se nós fazemos tentativas para sair desse ar pesaroso e melancólico, tentando direcionar a nossa atenção para outros destinos e não conseguimos, que pelo menos aguardemos com paciência novas oportunidades que se apresentarão em seguida. E aí ela vai falar uma coisa super interessante. Antes do mergulho carnal, rogaste a alta concessão do testemunho em soledade e em abandono sem parentes, que é uma conjuntura bastante difícil de deserto emocional que por vezes a gente vive e a gente não entende. Poxa, mas a ninguém eu suscito amor. Tento me consorciar e não consigo. Quero estabelecer a minha família e tenho dificuldades inúmeras, né? Por que Deus se esqueceu de mim? Muitas vezes foi um gênero de provas que participamos da escolha ou que pedimos, né, para essa nossa existência. Se desejas sucumbir, porém, ao peso egoísta da inflamação dos teus desencantos, doa-te ao Marte Galileu e torna a tua vida, considerada morta, um verdadeiro sendeiro sublimante para aqueles que desejam viver e sobreviver,
e não possuem combustível que lhes alimente a chama da jornada carnal. Enxuga as tuas lágrimas e busca aquele consolador preconizado por Jesus. Então, é interessante. Ainda que nós achemos irremediável a nossa situação melancólica e não consigamos mudar de vibração, que no auge dos nossos desencantos, pelo menos, nós entreguemos a nossa vida em dedicação a Jesus Cristo. Ainda que a gente considere a nossa vida imprestável, que a gente transforme a nossa existência no serviço ao outro, compartilhando mensagens edificantes, tentando viver o Evangelho de acordo com as nossas necessidades, para que a gente consiga, esparzindo essas luzes novas na vida de outras pessoas, nos iluminar também. E ao invés de continuar desesperadamente nessa sangria sem fim, nessa hemorragia incessante, que enxuguemos as nossas lágrimas e busquemos a consolação que promana do Criador. De fato, quem passa ou passou por essa situação sabe o quão difícil é. É lógico que aqui a gente não está reduzindo, né, ou diminuindo os dramas dolorosos, como, por exemplo, do transtorno depressivo, que a gente sabe que, por causa da nossa dimensão do complexo humano, tem várias dimensões, né, física, psicológica, emocional, social, dentre outros. Mas, grosso modo, essa penumbra da alma, digamos assim, que é a melancolia, deve e pode ser enfrentada com o nosso esforço pessoal. Então, meus amigos, é mais ou menos isso, na esperança de que tenha sido de alguma sorte útil nossos votos de muita paz.